Ele gostava de ouvir o som do impacto dos trilhos. Ficava horas e horas olhando a estação. No cinema, nas ruas. Gostava de ver os relatos do tempo da ditadura. Protestos, censura, resistência. Cárcere dos mortais. Os Sertões, a sua inspiração. Suas poucas moedas. Gostava de dar milho aos pombos. Buscava sempre aquele que poderia ouvir seus erros. As artes. A sétima. Quinta-feira, sem perceber, esqueci minhas chaves com você. É uma boa desculpa pra gente se ver. Aproveitar e conversar sobre qualquer coisa, ouvir tua voz, sentir teu cheiro. Eu queria compartilhar contigo algo de muito especial, daquilo que representa para mim esse lugar onde eu me encontro agora, sentado aqui gravando esse vídeo. Algo assim que marcou minha vida e que faz parte da minha história como cineasta. Eu estou até um pouco assim emocionado por estar nesse momento falando sobre esse assunto, porque enquanto eu estou falando, a minha mente está voltando lá para o ano de 1986. É isso mesmo, ano de 1986, quando eu tinha apenas 14 anos de idade, tá? Nesse dia, era um sábado chamado de sábado de aleluia, era um feriado, ok? Era um dia muito especial, porque eu já tinha ido ao cinema, eu já tinha tido experiências de ir ao cinema, mas exatamente nesse sábado de aleluia, estava sendo lançado um filme muito bom da época, filme de época, e também estaria no mesmo cinema a sessão do filme Paixão de Cristo. Eu saí de casa muito cedo naquela manhã do sábado de aleluia, do decorrido ano de 1986, e me dirigi àquele cinema que fica a alguns metros aqui da estação Júlio Prestes,
e fui exatamente assistir o filme de lançamento pela manhã. Naquela época, para você assistir uma sessão de um filme de lançamento, você tinha que sair cedo de casa, pegar uma fila na Avenida Ipiranga, onde se encontrava esse cinema. Portanto, eu cheguei bem cedo ali, assisti a primeira sessão. Depois eu saí daquele cinema, fui para um outro cinema e fui assistir A Paixão de Cristo. Portanto, eu continuei durante todo o dia assistindo outros filmes. 5 horas da tarde, eu resolvi sair do cinema, não tinha almoçado ainda. E eu sentei numa calçada, sentei num restaurante, tá? Que tinha uma calçada bem grande, e fui comer ali uma panqueca. E ali eu estava comendo aquela panqueca e enquanto eu comia, eu olhava para a rua e eu via algumas pessoas passando na rua, mas vi também um mendigo que estava sentado do outro lado da calçada, assim, da rua. Enquanto eu comia aquela panqueca, ele olhava para mim e demonstrava que estava com fome, que queria também comer. E eu demonstrei um gesto de compaixão e convidei ele de lá para cá para que viesse comer comigo, e eu paguei uma panqueca. E quando eu olhava para aquele mendigo, eu comecei a vir na minha cabeça um pensamento. Existia no meu coração já um desejo de ter uma experiência com o cinema. Na verdade, eu acredito que já nasci com esse dom. Mas nesse dia que eu passei muitas horas no cinema, e chegando então a esse momento que eu me refiro, eu e o mendigo, surgiu um texto, surgiu na minha cabeça um pensamento de fazer cinema. Mas isso era vamos dizer assim, era um sonho muito alto para uma criança de 14 anos, um adolescente, aliás, de 14 anos, para uma época muito difícil de se pensar em fazer cinema, tá? Mas, como todo sonhador, como todo adolescente que se sonha, se rompe qualquer dificuldade, tá? E naquele momento eu sonhei, de frente com aquele mendigo, eu pensava comigo um filme contando uma história de um mendigo, tá? E o que as pessoas podem e devem fazer sempre que encontrar alguém carente. A ideia veio na cabeça e eu me levantei daquela mesa, paguei a panqueca e vim embora para a estação. Cheguei aqui exatamente nesse mesmo lugar que eu estou sentado. Eu sentei, já era quase 6 da manhã, aliás, 6 horas da tarde, e enquanto o sino dava o sinal de 18 horas, eu estava aqui, sentado nesse lugar, fazendo uma ilusão na mente, um pensamento. Eu voei, fui para bem distante, fui para aqueles lugares belos que a gente via nos filmes, e eu me encontrava exatamente dentro de um roteiro, dentro de uma história. E eu passei aqui alguns minutos. Confesso que não sei dizer exatamente o total de minutos, mas não foram poucos. Lembro-me que quando eu retornei em mim, tá? Não que eu tenha sido arrebatado, nada disso, apenas um pensamento, uma reflexão muito profunda que veio na minha mente. Quando eu retornei, quando eu vi que já era tarde, que eu precisava voltar para casa, pois afinal a família estava preocupada comigo, eu tinha viajado muito, os meus pensamentos, tudo dentro da possibilidade de um dia fazer cinema. Quando eu disse para você no começo que eu me emociono, é porque eu estou com 46 anos
De 14 anos para 46 anos, veja que passou muito tempo. E o que eu posso dizer para você que me assiste nesse vídeo é que vale a pena sonhar. Vale a pena dar liberdade às asas da imaginação. Vale a pena você ser criativo na mente e acreditar que tudo é possível quando você tem um ideal, quando você tem um plano, um projeto de Deus. Nessa tarde eu estou aqui, eu e a estação Júlio Klesches, que para mim tem com certeza uma marca de um sonho, uma marca de um projeto de Deus na minha vida. Eu agradeço a Deus nesse momento. Eu louvo a Deus por Ele ter me dado essa chance de viver o sonho que sonhei, o que desejei. Posso até não ter conseguido viver tudo o que sonhei, tudo o que imaginei, tudo o que projetei, mas tenha certeza que eu estou vivendo um dos momentos mais importantes da minha vida, configurado a esse sonho de criança. E estou vivendo, posso garantir para você, muito mais do que sonhei, pois Deus tem me dado uma experiência de vida que eu não imaginava que poderia viver. O que me vem na cabeça nesse momento, como sonhador que sou, que continuo a ser, sou sempre um homem de muitos planos, de muitos sonhos. A minha cabeça, eu costumo dizer que é algo inexplicável, porque eu sempre estou sonhando, eu sempre estou imaginando o que é possível ser feito. E dentro dessa minha reflexão, desse pensamento de hoje que eu trago para você, mediante o que eu sonhei aqui quando eu tinha 14 anos de idade, eu quero dizer que eu continuo sonhando. E o meu grande sonho, eu vou revelar para você agora, é o sonho de fazer um filme sobre a minha vida. Eu compartilhar com você tudo o que vivi, tudo o que sonhei, tudo o que Deus pôde me dar em minha vida, em todos os aspectos. Mas se tratando da obra cinematográfica, o sonho que eu tenho é exatamente de contar uma história sobre a minha vida, de relatar tudo o que eu vivi nos meus tempos de adolescente e o que eu estou vivendo hoje na minha fase adulta. Poder realmente contar uma história, a história de um trem que um dia trouxe para mim um sonho, e um sonho que continua ativo na minha cabeça, na minha mente, no meu coração.